Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que, se depender de seu governo, o país vai sediar a Copa América 2021, em uma tentativa de diminuir as incertezas sobre a realização do torneio de seleções mais antigo do mundo. A polêmica sobre a realização da Copa América 2021 no Brasil em meio à pandemia segue forte, mas para o Palácio do Planalto, o torneio está confirmado. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira que, se depender de seu governo, o país vai sediar a competição de seleções mais antigas do mundo. Na véspera, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, ressaltou que a disputa anunciada horas antes pela Conmebol no Brasil não estava confirmada. Ramos explicou que o governo impôs condições à Confederação Brasileira de Futebol para receber o torneio como ausência de público e que todos os integrantes das delegações fossem vacinados. A Copa América inicialmente seria realizada na Argentina e na Colômbia, mas a Argentina desistiu no domingo por causa do agravamento da pandemia de Covid-19. 10 dias antes, a Conmebol retirou o torneio da Colômbia em decorrência da convulsão social no país, que deixou dezenas de mortos. Em uma reviravolta inesperada, a Confederação passou a sede ao Brasil, que sediou a última Copa América em 2019. A notícia gerou uma onda de críticas devido à crise sanitária no país, o segundo com mais mortes por Covid no mundo, com quase 463 mil vidas perdidas. Os especialistas também temem uma terceira onda da pandemia. Para Bolsonaro, as críticas são infundadas e se devem a ataques da imprensa motivadas por disputas pelos direitos de transmissão das partidas, que são do SBT. A ONU afirmou que o fenômeno Laninha 2020-2021 acabou. O evento climático produz um resfriamento das águas da superfície oceânica nas partes central e oriental do Pacífico Equatorial, além de mudanças nos ventos, na pressão e nas chuvas. O fenômeno climático Laninha 2020-2021 terminou e espera-se que as temperaturas do ar sejam superiores à média entre junho e agosto, particularmente no hemisfério norte. Foi o que afirmou a Organização Meteorológica Mundial, a agência especializada da ONU. Segundo a OMM, as probabilidades de que as condições no Pacífico tropical sejam neutras até julho estão em 78% e diminuem até 55% para o período de agosto a outubro. Laninha é um fenômeno que produz um resfriamento em grande escala das águas da superfície oceânica nas partes central e oriental do Pacífico Equatorial. Também causa mudanças nos ventos, na pressão e nas chuvas. Geralmente tem efeitos no tempo e no clima contrários ao El Niño. A OMM destacou que todos os fenômenos climáticos de origem natural agora ocorrem no contexto de mudança climática produzida pela atividade humana, que provoca o aumento das temperaturas mundiais e intensifica os fenômenos meteorológicos extremos. Segundo novas previsões da organização, há 90% de chances de que ao menos um ano do período compreendido entre 2021 e 2025 se torne o mais quente já registrado, desbancando assim 2016 do primeiro lugar, um ano marcado por um intenso episódio de El Niño. Caracas, capital da Venezuela, anunciou que 8 militares venezuelanos foram resgatados em uma operação das Forças Armadas do país após um sequestro no mês passado por grupos irregulares colombianos na região de fronteira. Grupos armados liberaram os militares após mantê-los como reféns por quase um mês. Caracas garantiu que os homens estão bem de saúde, confirmando o que foi anunciado anteriormente pela ONG de Direitos Humanos Fundaredes. Estamos cientes da libertação dos 8 prisioneiros de guerra que estavam nas mãos do grupo terrorista Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O sequestro dos militares ocorreu no estado de Apure, na fronteira com a Colômbia. A região registra confronto desde 21 de março com esses chamados grupos irregulares, não identificados diretamente pelo governo venezuelano. Já a Colômbia sustenta que são dissidentes da ex-guerrilha FARC. Pelo menos 16 membros das Forças Armadas da Venezuela morreram em combate na área. A situação motivou o deslocamento de milhares de civis.
Venezuela e Colômbia romperam relações em janeiro de 2019 e seus governos trocam acusações continuamente. Um grupo de amigos realizou uma ação criativa em Taiwan como forma de prestar solidariedade aos trabalhadores da linha de frente da saúde, no momento em que a ilha enfrenta uma nova alta de casos de mortes e contaminações. Este Homem-Aranha tem um compromisso diferente. Na companhia das tartarugas ninjas, eles prometem levar sorrisos aos trabalhadores da linha de frente da saúde em Taiwan. Os personagens entregam comida para os profissionais preparadas no restaurante de um dos idealizadores. Estamos fazendo isso há uma semana. Vejo que as equipes médicas e agentes de fiscalização da linha de frente sempre parecem cansados e eu pensei no que poderia fazer para aliviar o estresse e animá-los um pouco. Então surgiu a ideia do cosplay. A ação ocorre em meio a uma súbita onda de infecções pelo novo coronavírus na ilha. Amigos e clientes do restaurante, além de expatriados taiwaneses que vivem nas Filipinas, ajudaram com doações para bancar os custos. No restaurante de Jimmy Cheng, as marmitas são preparadas e embaladas. E logo eles fazem mais uma entrega. Não há quem resista a uma foto com o grupo de amigos fantasiados. Depois de manter o coronavírus sob controle por mais de um ano, Taiwan voltou a registrar mais de 6.800 casos domésticos e 110 mortes desde o último dia 15 de maio. 100 anos após o massacre racial de Tulsa, negros ainda são marginalizados na cidade e em todos os Estados Unidos. Um cenário cheio de história que mostra que a luta racial segue mais viva do que nunca. Essas placas trazem os nomes de empreendimentos afro-americanos destruídos no massacre de Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Há um século, em maio de 2021, a prisão de um jovem negro acusado de agredir uma mulher branca gerou fortes confrontos raciais. Os afro-americanos se retiraram para Greenwood, um bairro tão rico que era apelidado de Black Wall Street, mas que no dia seguinte foi saqueado e queimado. Cerca de 300 pessoas morreram e 10 mil ficaram desabrigadas. Para Bob Eaton, um ativista dos direitos civis, foi a prosperidade dos afro-americanos que desencadeou a destruição. Foi esse o motivo que destruiu Greenwood e isso ainda existe em grande parte aqui em Tulsa, Oklahoma. Uma política de planejamento urbano executada a partir da década de 1960 expulsou os proprietários afro-americanos de seus imóveis. As casas ou negócios deles foram considerados deteriorados e demolidos para a construção de novos prédios. Colt Branson, que trabalha em uma cafeteria, acredita que hoje existem apenas 20 empresas afro-americanas, mas todas pagando aluguel. Black Wall Street compreendia 40 quarteirões, alguns dizem 36, mas eram 40 quarteirões que foram reduzidos a uma rua. Quando as pessoas ouvem Black Wall Street, pensam que é completamente controlado por afro-americanos, mas na verdade não é. Nenhum dos negros que fazem negócios aqui é dono dos prédios, não somos donos do ponto. A poucos metros da cafeteria, na Galeria de Arte Greenwood, Queen Alexandre organiza as pinturas em exposição que celebram a cultura afro-americana. Ela sente na pele a mudança que o bairro passou, já que o aluguel que paga está prestes a subir 30%. A área foi definitivamente gentrificada, não é mais a Black Wall Street, é o distrito de Greenwood com algumas empresas alugadas por afro-americanos. O centenário do massacre ocorre após um ano marcado pelo movimento pela igualdade racial Black Lives Matter. Um século depois, o episódio de Tulsa segue mais vivo do que nunca. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!